Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Portal Endometriose MedBR. Eu sou Eduardo Schor, responsável médico pelo portal e tenho 30 anos de vivência em mulheres com endometriose. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica, ou seja, com robô, para mulheres com endometriose. Você tem indicação de cirurgia para endometriose? Está pensando, ouviu falar de robô, está em dúvida? Esse vídeo é para você. Ou para todas que têm indicação de uma cirurgia para endometriose. Então vamos lá. Vocês devem estar acompanhando o discussão gigante que está acontecendo atualmente sobre inteligência artificial. Alguns falam a favor, outros falam contra, mas está havendo grande conversa sobre isso no momento. O que é importante salientar: robô para cirurgia não tem inteligência artificial. Quem é então a cirurgia? Quem é a inteligência para a cirurgia? É o cirurgião, sou eu, e não o robô. O robô não sabe operar endometriose, não sabe o que é endometriose, não sabe o que deve ser feito. O robô é apenas uma ferramenta para uma inteligência não artificial fazer a cirurgia. Então, o cirurgião, primeiro, ele tem que saber, além de usar o robô, ele tem que saber operar a endometriose. As duas coisas andam junto. Uma, ou seja, o robô não substitui a outra. Isso é muito importante. Quando você está pensando sobre robô ou não, não escolha a ferramenta que o cirurgião vai operar a sua endometriose. Escolha o cirurgião. Isso é o mais importante. Robô não foi feito para todos os casos. Tem casos onde eu indico e faço a cirurgia por robô, que são principalmente aqueles de endometriose profunda mais extensa, que pega o intestino, eventualmente ureter e assim por diante, mas não todos os casos de endometriose. Isso é importante. A gente também, além da discussão sobre inteligência artificial, estamos sendo bombardeados, e aí falo de endometriose, com a cirurgia robótica. Cirurgia robótica é isso, é aquilo, tem que fazer por robô, porque é melhor para você e tal. Não é verdade. Isso é consequência de um marketing da indústria que produz o robô, fabrica o robô, e infelizmente de muitos colegas que veem no robô uma forma de autopromoção. Eu sou o cirurgião que opera por robô, então eu sou melhor do que aqueles que operam a laparoscopia tradicional. Não é verdade. Vamos ficar atento a esse tipo de marketing. O cirurgião tem que ter bom senso para poder indicar o robô, a cirurgia tradicional. Qual a diferença entre uma e outra? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas o cirurgião adequado, o bom cirurgião, ele tem que dominar, obviamente, todas as possíveis técnicas para operar aquela endometriose. Ele tem que saber qual a melhor, saber quando usar o robô ou não. Então, cuidado com esse marketing todo, com esse mundo de informações, de propaganda de robô. O robô, na verdade, ele chegou com uma certa força, porque ele abrevia a curva de aprendizado de uma laparoscopia para endometriose. Isso é perigoso. O que isso quer dizer? Eu opero endometriose há quase 30 anos. E eu não me formei, eu não comecei a operar da mesma forma que eu opero hoje. Isso passou por uma curva de aprendizado grande, de anos, onde vai subindo a competência do cirurgião para poder operar. O robô abrevia essa curva. Isso é difundido por todos, a gente sabe que isso acontece. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu levei 25 anos para aprender a operar endometriose como eu opero hoje.
Se quando eu comecei, eu optasse, se existisse obviamente o robô, e optasse para ir exclusivamente para a cirurgia robótica, ia levar 5. Então é muito mais rápido. O problema é que essa curva de aprendizado, ela não é só para aprender a usar os aparelhinhos, as pinças de laparoscopia ou o robô. Isso vem junto com conhecimento grande sobre a doença, sobre o comportamento da doença, sobre o que eu devo, o que eu não devo fazer. Quando indicar a cirurgia, não é toda paciente com endometriose que tem a cirurgia indicada como a melhor solução. Então essa curva de aprendizado da laparoscopia, ela vem junto com conhecimento clínico importante sobre a doença. Clínico e anatômico também, porque isso é importante. Quem quer operar endometriose tem que obrigatoriamente saber a anatomia pélvica. O robô não sabe. O cirurgião é quem opera. Então todo o conhecimento está comigo. Eu sei anatomia, eu sei o que é endometriose e o que não é, eu sei onde ela está, onde ela não está e o que eu devo fazer. E a cirurgia robótica, por ter encurtado a curva de aprendizado, leva a, talvez, a um conhecimento técnico sobre a cirurgia, mas não um conhecimento clínico, anatômico, cirúrgico, que um bom cirurgião de endometriose deve ter. Então pensem bem sobre isso. Principalmente se você tem uma indicação de cirurgia para endometriose, já foi indicada a cirurgia. E você está pensando, será que o robô é melhor? Será que eu pago pelo robô? Será que eu não pago? Essa dúvida acontece. E eu vou tentar explicar. Como que é uma cirurgia para robô? Do ponto de vista prático. O paciente está na mesa de cirurgia, como qualquer cirurgia, só que o cirurgião está no outro canto da sala. A gente fica no cockpit de cirurgia robótica. Meus olhos estão dentro de um visorzinho e minhas mãos mexem com tipo joystick que vai comandar as pinças que estão dentro da paciente. Então sou eu que comando, não é o robô. O robô faz a transmissão do meu comando para lá. Do lado da paciente, além do robô, que são braços que têm pinças de laparoscopia, fica o meu auxiliar, que ajuda em alguns pontos da cirurgia, e a instrumentadora. Eu estou no outro canto. Isso não prejudica a cirurgia, isso não é ruim. Isso é factível. O que acontece? Também na cirurgia robótica, pela dinâmica da máquina, as incisões são um pouquinho mais altas. Do ponto de vista estético, é um pouquinho pior do que a laparoscopia convencional, onde as incisões são um pouquinho mais baixas. Então esse é o primeiro ponto que eu discuto com a paciente. No seu caso, é indicação de robô, por isso, por aquilo, só que as incisões vão ter que ser um pouquinho mais altas. Isso é obrigado a gente explicar. As chances de complicações são as mesmas, não é robô complica mais ou complica menos do que a cirurgia tradicional, o que complica é o cirurgião. Eventualmente pode acontecer em qualquer cirurgia, mas não é porque foi feita com robô ou foi feita de forma tradicional que a chance de complicação é maior ou menor. O custo é maior. Robô, hoje em dia, atualmente, os planos de saúde e convênios não pagam as pinças. Não pagando as pinças, quem arca com o custo das pinças é a paciente. Isso depende muito de qual hospital. Custa entre 10 a 15 mil reais a mais para o hospital. Eu não sei os cirurgiões. No meu caso, eu não cobro a mais ou a menos porque é com robô. O que eu cobro é para resolver o problema da paciente, tirar a endometriose da paciente. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou discutir com a paciente e, em alguns casos, o robô é melhor, em outros, não. Robô também é uma cirurgia solitária. Como eu mencionei anteriormente, eu estou ali no canto da sala. A paciente está no outro canto e meu auxiliar está lá. Tudo bem, o robô tem um microfone com alto-falante que permite a comunicação, mas é diferente de estar corpo a corpo, frente a frente com quem está me auxiliando, onde a gente pode trocar informações, dividir a cirurgia. O robô não divide cirurgia, é uma cirurgia solitária. Mas vamos em frente. Então,
cirurgia para endometriose e robô deve ser por robô? Depende do caso. Em alguns casos, o robô é melhor. Como eu mencionei anteriormente, principalmente naquelas endometrioses mais profundas, mais avançadas. Importante, não escolha robô ou não robô, escolha o cirurgião. Se ele domina a técnica do robô, ele vai conseguir discutir com você, explicar para você por que robô ou por que não precisa robô. Não é porque robô e vem toda essa bagunça de inteligência artificial, então o robô deve ser uma cirurgia superior à laparoscopia. Não é. Isso não é minha opinião. Isso é a opinião de diversos trabalhos científicos que avaliaram o desfecho. O que a gente chama de desfecho? Operei aquela paciente de endometriose. O robô, ela fica melhor do que a outra? Não. A chance da doença voltar é maior se eu faço o tradicional do que o robô? Não. Não é. Isso a ciência mostra. E como eu estou ligado à ciência há 30 anos na universidade, eu estou atrás e obedeço o que a ciência mostra. E uso o meu ponto clínico em avaliar a ciência, de saber que casos mais complexos devem ser feitos por robô. Aí sim é melhor. Então, o bom cirurgião, ele deve saber a melhor forma de indicar a cirurgia, a melhor ferramenta para realizar a cirurgia e, consequentemente, resolver o problema da paciente. O robô não pensa isso. Temos que parar de pensar que o robô vai salvar todos os senões da cirurgia tradicional. Com o robô vai ter menos recorrência, a doença tem menor chance de voltar, e você vai... Não é assim. O robô é uma ferramenta. Como a laparoscopia também é uma ferramenta. Em alguns casos uma é melhor, outra não, mas não existe a ferramenta ideal. Pense bem, discuta com seu médico se o seu caso deve ser resolvido com robô, sem robô e o porquê. Isso é importante, esse vídeo serve para isso. Para dar informações para vocês, para poderem discutirem com o seu médico por quê, para ele tentar explicar o porquê que o robô é melhor. Por que não? Por que não precisa do robô? E essa discussão, que é sempre importante com uma paciente que vai ter uma cirurgia, independente de robô ou não, mas o que esperar da cirurgia, como vai ser a cirurgia, tudo isso. E agora incluir na discussão se seria bom robô ou não. Pense bem então, discuta com o seu médico com essas informações que eu levei para vocês e fiquem à vontade, por favor, isso ajuda muito na formatação de vídeos ou eventualmente no próximo vídeo sobre cirurgia robótica. Deixem aqui suas perguntas, comentários e críticas sobre o vídeo. Isso engrandece muito a nossa qualidade de vídeos e a discussão sobre cirurgia robótica. Então fiquem à vontade. Até breve.